Bom, pessoal, hoje nós vamos ver então o comando extrude along normals. O que seria este comando, o que ele faz? O comando de extrude, acredito que a maioria de vocês já conhece, que basicamente é quando você faz uma seleção, digitando E, você extruda esta seleção acompanhando aqui o sentido do plano. Ele sempre vai acompanhar aqui a perpendicular do plano que você selecionou. Agora, o que seria o comando de extrude along normals? O próprio nome já diz. Ele vai executar a operação de extrude. Então, extrude along normals. Along seria acompanhando as normais. Então, é a operação de extrude acompanhando a normal. E o que seria normal aqui no software, né? Bom, se nós pesquisarmos aqui em geometria, vocês vão perceber que em geometria, uma normal é um objeto com uma linha ou vetor que é perpendicular a uma superfície em um dado ponto. Se nós pesquisarmos aqui força normal, em física, força normal é a força entre duas superfícies em contato. Essa força é perpendicular à superfície, por isso o nome força normal. Então aqui nós temos um exemplo. Eu tenho um triângulo, percebam que a força normal ela sempre será perpendicular em relação ao plano que eu estou utilizando como referência. Então aqui no Blender não é diferente. O comando de extrude along normals, basicamente o que ele faz é extrudar uma dada seleção acompanhando a normal dos planos. E aqui a normal no software, ela está representada por essas linhas. Percebam que cada um desses planos está apontado para uma direção. E como nós acabamos de ver, a direção é sempre perpendicular em relação ao plano. Se eu tentar extrudar esta fita utilizando o comando de extrude, percebam que o resultado ele até acontece, porém o resultado ele acompanha apenas um dos planos, que é este plano aqui do centro. Ó. Se eu dou o comando de extrude, ele extruda, porém ele fica esta diagonal aqui neste lugar e também esta diagonal aqui no outro lugar. Então, para que esta operação fique correta, a forma exata, não diria a forma exata, mas a melhor forma de você fazer isso é utilizando o comando de extrude along normals. Quando eu digito Alt-E, tem a opção de extrude faces, ou seja, extrudar as faces along normals, acompanhando as normais. Então vou clicar aqui, percebam que surgem essas duas setinhas na tela, indicando para cima e para baixo. Então à medida que eu movimento o mouse para cima e para baixo, a operação de extrude vai acontecer, porém desta vez percebam que os planos vão acompanhar a direção da normal. E toda vez que você executa esta operação, percebam que se eu olhar por cima aqui numa visão ortográfica, eu tenho aqui o plano de origem e eu tenho o plano resultante do comando de extrude. Percebam que ele não ficou completamente paralelo em relação ao plano de origem. Para que o resultado da operação fique correto, você tem que ativar esta opção aqui de Offset Even. Ó. Toda vez que eu ativo esta opção, percebam que o resultado da extrusão ele vai ficar paralelo em relação a seleção original. Eu tenho aqui um outro exemplo, uma fita. Percebam que esta fita ela tem aqui um semicírculo na parte de cima, na parte aqui do eixo X, e eu tenho aqui os respectivos planos com as suas orientações, com a normal apontando perpendicular em relação a cada plano. Se eu tentar novamente utilizar o comando de extrude, percebam que ele não funciona direito, ó, pois eu consigo extrudar apenas em uma direção, ó, ou no eixo X, ou no eixo Y, ou no eixo Z. Então as coisas não funcionam muito bem. Então, novamente, para que as coisas funcionem da forma correta, você tem que selecionar o plano, e aí você vai digitar Alt-E, selecionar aqui a opção de Extrude Faces Along Normals. Fazendo isto, percebam que as faces vão acompanhar ali o sentido da normal. E novamente, não se esqueçam de ativar aqui a opção de Offset Even. Aqui a mesma história. E aqui eu vou dar um outro exemplo. Eu tenho aqui um círculo. Eu vou selecionar aqui a fita, né, este aro, e vou tentar dar extrude e vou tentar escalar. Vocês vão perceber que as coisas até parecem que elas ficam corretas. Ela parece só apenas, mas eu vou mostrar para vocês o porquê que não está correto. Se eu colocar aqui numa visão ortográfica e ativar o raio-x, vocês vão perceber que o resultado da operação de extrude, a fita interna, né, o aro interno aqui, resultante da operação, ele não tem a mesma altura
do aro externo. Isto porque o comando de escala, ó, ele escala a seleção em todas as direções, no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. É por isso que aqui ele não fica com a mesma altura do aro externo. Então, para que as coisas fiquem corretas, novamente você tem que selecionar toda a peça ou a determinada seleção que você quer fazer a operação, digita Alt-E e seleciona aqui a opção de Extrude Along Normals. Eu vou executar aqui com uma determinada distância e agora, se eu olhar aqui na visão ortográfica em raio-x, vocês vão perceber que o resultado da operação tem a mesma altura do aro externo. O aro interno aqui, resultante da operação, ele tem a mesma altura no eixo Z, né, em relação ao aro externo. Então nós temos aqui mais um exemplo. Eu tenho aqui um cubo. Percebam que o cubo da direita ele tem esse resultado aqui. Como que eu faria este resultado? Como que eu chego nesta modelagem? Eu vou fazer aqui a seleção dos planos, ó, de todos esses planos aqui. Aí eu dou um comando de inset para criar uma borda. E percebam que se eu tentasse utilizar o comando de extrude, ó, ele não funciona muito bem, né? Então eu tenho que dar aqui um extrude along normals, ó, para acompanhar a direção das normais. Aí percebam que ele fica errado aqui o resultado, ó, ele criou esta quina aqui. Para corrigir, eu ativo aqui a opção de offset even. Aqui a mesma história, né, pessoal? Fiz a seleção aqui desta parte interna do cubo, e de inset, e extrude faces along normals. Percebam que ele vai criar uma distorção, mas à medida que eu dou aqui um offset even, ele corrige ali os ângulos, ele deixa tudo exatamente paralelo em relação à seleção inicial. Aqui mais um exemplo, né, pessoal? Eu vou fazer aqui a seleção deste looping interno, e digitando Alt-E, eu consigo extrudar a peça, acompanhando ali o direcionamento das normais. Mais um exemplo, desta vez o desenho aqui de um baú, a volumetria de um baú. E digamos que eu queira dar uma certa espessura para este baú, como se fosse aquelas partes metálicas do baú. Eu vou fazer a seleção de toda a área que eu quero criar essa extrusão. E novamente, se eu tentar fazer a extrusão com o comando de extrude, ele não funciona muito bem, porque os planos estão apontados para várias direções, ó. Então eu tenho que utilizar aqui o comando de extrude along normals, ó. E percebam que aqui na lateral, novamente, as coisas não ficam tão bem. Você tem que ativar aqui a opção de offset even para corrigir essas imperfeições. Eu posso, por exemplo, fazer uma seleção apenas de uma determinada região aqui, ó, deste baú. E não importa que este plano esteja um pouco curvo aqui, a operação ela vai acontecer da mesma forma, ó. Eu vou digitar aqui Alt-E, ele vai criar a extrusão acompanhando os planos, independente do sentido ser interno ou externo. Eu posso alterar aqui, por exemplo, no ângulo, no offset aqui, que é a distância, ó, eu posso extrudar tanto para fora como para dentro. Não tem problema nenhum, desde que eu ative aqui a opção de offset even para corrigir as imperfeições. Eu posso, por exemplo, dar um inset aqui novamente, ó, nesta seleção que já estava feita. E se eu novamente aplicar aqui o comando de extrude along normals, eu crio uma nova extrusão. Novamente um exemplo parecido, desta vez aqui um cotovelo. Eu vou fazer a seleção desta região aqui, ó. Então selecionei esta região, não importa que os planos estão meio que seguindo aqui uma certa curva. Se eu digitar aqui Alt-E e selecionar a opção de Extrude Faces Along Normals, o resultado, né, o comando vai acontecer da mesma forma, porque basicamente o software vai acompanhar ali a direção de cada um dos planos, o ângulo normal, né, a perpendicular de cada um dos planos. Eu posso repetir também aquela operação, digito o I de inset e novamente eu dou aqui um Extrude Faces Along Normals. Então, mais um exemplo, desta vez eu tenho um barril, eu vou fazer a seleção aqui dos aros internos deste barril, que são aqueles aros metálicos, e eu vou criar uma extrusão utilizando o comando de Extrude Along Normals. Só que aqui vai uma dica, eu quero executar aquela operação de Extrude Along Normals, porém eu não quero que a volumetria resultante esteja na mesma volumetria do barril, porque eu quero separar
a parte metálica da parte de madeira. Então, o que que eu faço? Eu crio a seleção, eu faço a seleção dos aros, eu vou criar uma cópia antes, então eu digito Shift D para criar a cópia, ó, percebam que eu fiz a cópia, e digitando ESC você mantém a cópia no mesmo local. Agora sim nós vamos digitar P, que é o comando de separar uma determinada seleção, então eu vou separar aquela seleção justamente por seleção. Então eu venho aqui, ó, Separate by Selection. Então, seleciono aquela opção, percebam que ele vai separar aqui da malha do barril. Então agora eu tenho duas malhas, eu tenho a parte do aro metálico e eu tenho o barril em si. Agora sim eu venho aqui dentro desta volumetria, que são os aros metálicos, faço a seleção de toda a parte metálica, né? Todos os planos aqui que representam a parte metálica. E agora sim eu posso dar um Extrude Along Normals, então digito Alt E e faço aqui a extrusão, ó, dos aros metálicos do barril e não me esqueço, você não deve se esquecer de ativar aqui a opção de Offset Even. A próxima dica é um erro que eu cometi por muito tempo, que basicamente é quando você tem um cilindro e você extruda a parte de cima e você repete na parte de baixo, dando aqui o mesmo valor para as coisas ficarem exatas, com a mesma distância. E qual que é o problema disto? O grande problema é que você leva um certo tempo. Isto quando você não faz a olho, né? Você nem repara aqui na distância. Você simplesmente extruda aqui e você repete o processo aqui na parte inferior, tentando colocar aqui numa visão em raio-x, deixando mais ou menos com a mesma distância. E aí que entra o comando de Extrude Along Normals. O que você pode fazer é justamente selecionar as duas faces ao mesmo tempo e digitar Alt E, que seria o comando de Extrude Along Normals, para extrudar ambas as faces em sentidos opostos com a mesma distância, com a mesma medida. Novamente eu tenho um exemplo parecido, só que desta vez seguindo dois eixos, né? No eixo Y, que é o eixo verde, e no eixo azul, que é o eixo Z. Ao invés de você extrudar aqui cada um dos círculos de forma individual, observando a distância e repetindo a distância toda vez que você der o extrude, o que você pode fazer é selecionar todas as faces de uma vez. Vou colocar aqui em visão raio-x para vocês observarem. Uma vez que eu selecionei todas as faces, se eu digitar aqui Extrude Faces Along Normals, o comando vai ser executado sempre com a mesma distância em todos os sentidos. Agora aqui vai um macete utilizando o comando. Uma coisa que eu fiz da forma errada por muito tempo foi criar loopings de contenção. E eu criava esses loopings de contenção nas extremidades aqui de cada um dos cilindros. E eu sempre tentava reposicionar esses loopings mais ou menos a olho. E o grande problema disto é que estas distâncias aqui, ó, esta espessura, ela nunca vai ficar igual. E o que você pode fazer para criar esses loopings de contenção com a mesma medida é fechar aqui a extremidade, né, da cruzeta. Então vou digitar F para fechar as extremidades. E basicamente agora que as extremidades estão fechadas, eu vou ativar aqui o modo de seleção de face e eu vou digitar Alt E, selecionando aqui a opção de Extrude Faces Along Normals, extrudando para o lado externo. Fazendo isto, você cria aqui os loopings de contenção sempre com a mesma medida. Todos eles vão ficar uniformes. Este exemplo é bem interessante porque eu tenho vários planos apontados para diferentes lugares. Então o que eu vou fazer aqui, ó, é selecionar este looping, este e este. Percebam que quando eu dou um Extrude Along Normals, ele vai acompanhar os planos, ó, sem problema nenhum. E aí eu retifico aqui, né, ó, digitando aqui Offset Even, eu poderia, por exemplo, selecionar aqui este looping interno, ó. Se eu digitar I de Inset, eu crio ali um looping de contenção e eu posso, por exemplo, novamente dar um Extrude Faces Along Normals, ó, sem problema nenhum. Ele vai acompanhar todos os planos seguindo o direcionamento das normais. É claro que eu tenho que vir aqui e clicar aqui em Offset Even, ó, para retificar ali
deixar o resultado, né, da operação de extrude paralelo à seleção inicial. Bom, pessoal, e eu tenho mais um macete aqui para vocês, que seria a operação inversa do comando de extrude faces along normals, que seria o comando Alt+S. Muitas das vezes o que vai acontecer enquanto você estiver modelando é que você aplica o comando de extrude faces along normals, você continua fazendo o que você estava fazendo, só que muitas das vezes a espessura que você determinou não era a espessura correta, e aí se você tenta dar um Ctrl Z, o software não consegue resgatar a informação, né? Voltar todas as operações até que chegue na operação de extrude faces along normals. Sem problema, a gente tem um comando aqui, ó, que é o comando Alt+S. Então eu vou fazer aquela mesma seleção que a gente acabou de fazer. Digitando Alt+S, eu consigo alterar, ó, a espessura da peça. Então eu consigo alterar a espessura da peça e quando eu clico, percebam que novamente eu tenho aquela opção de Offset Even, ó, porque percebam que a peça ficou um pouco torta. Se eu digito aqui Offset Even, ele deixa tudo retificado, ele retifica aqui a operação. Eu poderia, por exemplo, ó, neste aro interno aqui, ó, eu posso aplicar o mesmo comando. Eu seleciono os aros internos, digito Alt+S, Alt+S, e eu consigo, ó, alterar a espessura ali do aro interno sem problema nenhum. Basicamente, o que este comando faz é escalar seguindo a direção das normais. Todo mundo sabe que o S é o comando de escala, só que lembrem-se que quando eu utilizo o S, ele distorce a operação, né? Pois ele vai escalar em todos os sentidos. Ó, percebam que, ó, eu escalei, ele até meio que fez o mesmo comando que a gente acabou de utilizar. Só que como eu utilizei apenas o S, percebam que a resultante ali, o aro que resultou ali na parte interna, ele não tem a mesma altura dos aros externos aqui da peça. Então, para isso, eu tenho que escalar seguindo as normais, que basicamente é o comando de Alt+S. Quando eu digito Alt+S, se eu digitar aqui Offset Even, percebam que se eu colocar aqui na visão ortográfica, agora sim, a resultante ali, né, a operação resultante ali interna, o aro interno, ele vai ter a mesma largura, né, a mesma profundidade aqui do aro externo. Então, fica aí mais uma dica para vocês. Aqui mais um exemplo, sem muito drama. Eu vou fazer a seleção aqui da parte superior, vou fechar digitando Ctrl F com o comando de Grid Fill. E uma vez que eu seleciono aqui toda esta malha, percebam que eu tenho planos em diferentes direções. Se eu digitar Alt+S, Alt+E, aliás, e selecionar a opção de Extrude Faces Along Normals, eu consigo criar uma extrusão de todo este volume, de toda esta malha, acompanhando o direcionamento das normais. Aqui eu tenho um outro exemplo legal das coisas que eu posso fazer aqui utilizando o comando de Extrude Faces Along Normals. Então, fiz esta seleção, vou digitar Alt+E e selecionar a opção de Extrude Faces Along Normals, criando assim uma extrusão interna. Digito aqui Offset Even para retificar os planos. Agora o que eu vou fazer é selecionar essas arestas aqui da extremidade. Vou digitar Ctrl B de Bevel, criando assim este detalhe. Eu posso selecionar agora todo este looping e novamente digitar Ctrl B para criar assim um bevel. E para finalizar eu posso fazer a seleção de toda esta parte interna, digitar I de Inset, criando assim uma borda, e novamente eu digito Alt+E e seleciono aqui a opção de Extrude Faces Along Normals, novamente criando uma extrusão interna. E para finalizar, pessoal, como o próprio nome do comando já diz, Extrude Faces Along Normals, a direção do extrude sempre vai acontecer do lado correto da normal. Então, se você posicionar o seu objeto na visualização de normal, que para quem não sabe é nessa setinha aqui, você clica aqui e seleciona esta opção, você consegue visualizar se alguma determinada face do seu objeto está voltada para a orientação correta. O correto sempre é com as faces azuis voltadas para o lado externo do seu objeto. Então percebam que nas faces azuis aqui, ele sempre vai ter esta linha em azul mais claro, que é justamente
o ângulo normal, que é aquele ângulo em perpendicular em relação ao plano. Portanto, o extrude ele sempre vai acontecer para onde esta setinha está apontando. Então, se eu selecionar toda esta fita e digitar Alt E, percebam que o comando ele acontece, mas ele vai acompanhar apenas as faces que estão em azul. A direção vai ser sempre aquela seta em azul mais claro para onde a normal está apontando. Portanto, fique atento a isto. Caso a sua peça estiver do lado invertido, o que você vai fazer é selecionar toda a peça, digitando Shift N, o software posiciona aqui as normais na orientação correta, que é o lado azul para fora, como eu comentei. Então, agora se eu selecionar toda a peça e digitar Alt E, percebam que todas as faces vão ser extrudadas sempre na mesma direção. Bom, pessoal, então é isso. Se você curtiu o vídeo, já sabe, dá um like para ajudar no canal. Se você está vendo um vídeo do canal pela primeira vez e gostou, considere se inscrever. E para quem puder contribuir financeiramente, o código QR do Pix está no banner do canal. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.